Sem mais demora, vou passar a palavra ao nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, o professor Dr. Traimon Gonzaga de Souza, que vai representar a reitoria da UFRS e conduzir as atividades. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas, muito bem-vindos, muito bem-vindas. É muito prazer que participo dessa cerimônia, de um evento que já se realiza há muitos anos aqui na PUC, no contexto da bioética. E esse é o 10º Colóquio Internacional de Bioética, Neuroética e Ética da Inteligência Artificial. Eu acompanhei a primeira hora, a hora do nascimento, desse evento, professor Itamar, e fico feliz que continua dando frutos. Eu gostaria de saudar especialmente nossos convidados que nos honram com a presença e que nos apoiem empaticamente com esse projeto. Refiro-me ao diretor-presidente da FACAX, professor Odir Belagostin, refiro-me ao professor Rafael, que já há muitos anos, não só nessa edição do evento, mas em muitas outras, tem sido presente, como se fosse o padrinho do nosso projeto. Nosso querido professor Rafael Rösler, que é professor da UFRGS, que tem uma vinculação muito forte conosco, também pelo fato de os filhos passarem pelos bancos escolares da nossa universidade. Toda a reitora Adriana Campos, reitora de Graduação e Educação Continuada, saudar o presidente do evento, o professor Itamar de Oliveira, saudar o professor Ricardo, que nos acompanha, dando um suporte numa área que nós não conhecemos, que é a parte, olha assim, do link daquilo que é feito na universidade com o mundo das empresas, do setor produtivo, e aí nós não somos tão conhecedores dessa parte, tem feito essa ponte Rafaela, nossa discente, que nos acompanha no mestrado, doutorado, e agora especialmente nesse evento. A Assembleia Legislativa também se faz presente, na pessoa do professor Werner, muito obrigado pela presença. O professor Jair Dauri, que é o grande organizador da parte administrativa do nosso evento e também do nosso projeto, decano da Escola de Humanidades, professor Leonardo Agostini, que coloca a Escola de Humanidades à disposição sempre nesse projeto. Uma menção especial ao nosso ex-reitor, reitor emérito da Universidade, professor Joaquim Clotet, que é um grande nome na PUC da bioética, mas não só na PUC, no Brasil agora. E na semana passada, completou 8 décadas de existência. E como eu escrevi para o senhor, irmão Joaquim, o senhor é uma bênção para a PUC. O senhor foi 12 anos reitor dessa universidade. E tive a oportunidade de fazer 12 missões com o senhor no exterior. Em janeiro, nós começávamos o período de férias, e o irmão Joaquim, eu e o professor Aldir, nós íamos para algum lugar. Mundo afora, China, Japão, Finlândia, Estados Unidos, Inglaterra. Mas geralmente era assim, professor Aldir. Nós íamos para a Alemanha, e da Alemanha para algum lugar. Alemanha, Áustria, Alemanha, Portugal, Alemanha, Suécia, aqui no Brasil. Depois, do outro lado, na China, Japão, Israel. Então, foram 12 anos de aprendizado. Se a PUC é o que ela é hoje, em termos de cooperação internacional, nós vemos muito a professora doutora Joaquim Clotet. Mas eu vou passar, então, a palavra para o nosso mecenas, professor Odir Belagostin. Nós não sabemos como agradecer a FAPERGS por tudo o que tem feito por nós, de investir num projeto nessa área, algo que não é bastante usual.
parece que nós não temos decepcionado, né, Rafael? Não? Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que a sua agenda é repleta de compromissos. A universidade, o INCT, a Fabex, e mesmo assim, o senhor dedica um carinho todo mundo especial a nós, fazer esse presente aqui hoje. Muito obrigado, senhor. Obrigado, professor Clayton. Muito bom dia a todas e a todos. Uma alegria estar aqui. Agradeço o generoso convite. Estou feliz por, nesta edição, eu poder estar presente, né, nas edições anteriores. A FAPERGS foi representada pelo professor Rafael, muito bem, representa também a nossa FAPERGS. Mas dessa vez eu fiz questão de estar aqui, né, mesmo tendo que viajar ontem para Pelotas, para Porto Alegre, para estar aqui às 9 horas da manhã. Mas é com alegria que eu faço isso, é com alegria que eu estou aqui para dirigir algumas palavras a essa qualificada plateia, né? Saúdo todas as pessoas já nominadas, professor Drayton. Uma saudação especial ao professor Nitamar, que coordena a nossa rede inovadora de tecnologia estratégica, né? Bioética e inteligência artificial, projeto apoiado pela FAPERG, um programa concebido justamente com essa intenção, né, de congregar, de estabelecer, de fomentar redes de pesquisa, redes multiprofissionais, redes que, né, envolvam profissionais de diferentes áreas para abordar um determinado tema e avançar no conhecimento nesse tema. E eu acho que aqui nós temos uma rede de muito sucesso, uma rede, inclusive, que evoluiu e agora tem também, né, é também um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um INCT. Né? Então, essa é uma evidência clara de que aqui está sendo realizado um trabalho de excelência, um trabalho muito qualificado. E isso nos enche de alegria, de orgulho. Né? Afinal, a FAPERGS é parte disso. Né? E é isso que nós almejamos quando investimos em pesquisa no nosso estado. E essa é uma área, de fato, muito singular, que precisa de um olhar dos nossos cientistas, né, da nossa comunidade em geral, porque nós estamos vivendo um momento muito particular, né? As ferramentas, as tecnologias desenvolvidas pelo homem sempre auxiliaram e auxiliam, né, o homem. Mas dessa vez, nesse momento, nós estamos frente a tecnologias que não só nos auxiliam a realizar o nosso trabalho, mas que também, de certa forma, passam a ser coautoras nas nossas decisões, passam a pensar por nós e até influenciar a forma como nos comportamos. E isso precisa, né, de um olhar atento, isso precisa de uma regulamentação, isso precisa de limites. Né? Ou nós vamos por um caminho muito arriscado, um caminho que pode ter consequências muito severas. Então, vejo aqui, neste evento e nesta plateia, pessoas altamente qualificadas que se dedicam a pensar a bioética, IA, saúde, na área ambiental, enfim, em todas as áreas que são importantes. Nós queremos a evolução tecnológica de forma sustentável, nós queremos que a nossa sociedade seja sustentável, né? E para isso é importante, então, do trabalho que está sendo realizado aqui, e para isso também, né, a importância das discussões e da rede de pesquisa que aqui se estabeleceu. Bom dia, professor. Tudo bem? Professor Jader, sempre prestigiando também. Enfim, com isso, eu quero desejar a todos um excelente evento, reiterar da nossa satisfação, da nossa alegria, do nosso orgulho por ter aqui no estado do Rio Grande do Sul pessoas qualificadas, desenvolvendo um trabalho extremamente qualificado também, extremamente competente, e que nos traz resultados que muitos vão contribuir
para a nossa sociedade, do Rio Grande do Sul, do país e também, por que não dizer, do mundo. Muito obrigado. Obrigado, professor Odir. Esse é meu celular. Coordena também o INCT. E esse foi o Certo, hein? grande passo que nós temos no projeto apoiado pela FAPERGS até o INCT. Se não fosse o apoio da FAPERGS, nós não teríamos esse INCT nessa área. Então, assim, está plenamente justificada a ajuda financeira recebida para o projeto. Ele já deu frutos. A FAPERGS pode dizer que a saúde também, registra a presença de saúde, nosso professor Jadson Costa da Costa, que é diretor do Instituto Cérebro da PUC, MS, e na semana passada ele ganhou um prêmio em Brasília, da FINEP, né? Ele disse que coincidiu com a cerimônia do Oscar. O professor Jadson disse que coincidiu com a cerimônia do Oscar, mas ele disse que não é o Oscar, aquilo que ele ganhou lá, que vale ser o Nobel. Jadson, querido, muito bem-vindo. Outra inspiração para nós, luz para nós aqui. Então, convido o professor Rafael Anda, diretor técnico científico da FAPERGS, nosso time, para dar a palavra. Obrigado, amigo. Bom dia. Eu não faço mais cerimônia nem protocolo, porque já me sinto bem em casa aqui. Foram tantos eventos desses que eu participei da abertura, né, acompanhando as atividades de vocês. Já relatei outras vezes, quando nós criamos esse programa chamado Redes Formadoras Tecnologias Estratégicas, nós queríamos fazer algo diferente. Não queríamos um programa de repetição de outros programas existentes. Foi o primeiro programa de construção de grandes redes multi-institucionais e transdisciplinares em torno de grandes desafios. Essa era a ideia do programa. E nós quisemos provocar um grau de enfrentamento de um grande desafio estratégico com transdisciplinaridade que não fosse inédito em relação aos programas existentes. Nós recebemos 114 propostas, 115 propostas, e foram selecionadas 14, são as 14 redes que estão em funcionamento. Ou seja, foi 10%, um pouco menos de 10%, um pouco mais de 10%. Foi uma barra muito alta. Todos eram bons projetos, mas só que eles realmente, com nível de excelência muito alto, foram aprovados. Mas nós percebemos que a comunidade acadêmica científica tinha muita dificuldade de realizar aquilo que nós quisemos provocar quando desenhamos o programa. A questão da conversa entre disciplinas diferentes, a questão do acadêmico básico chegar na ponta tecnológica, tudo isso, os projetos tinham muita dificuldade de articular, parece ser uma dificuldade grande da comunidade científica. E nós falávamos, né, o espírito do programa dizia que ninguém vai confrontar desafios como mudança climática, energia renovável, resposta a acidentes climáticos, com apenas físicos, ou apenas biólogos, ou apenas engenheiros. Nós queríamos que os projetos representassem sociólogos, antropólogos, trabalhando junto com físicos, engenheiros, matemáticos, biólogos, em torno de um grande desafio. Os projetos, em geral, não corresponderam ao sonho que a gente queria nesse nível, mas nós identificamos, entre os aprovados, comentamos, né? Olha, tem um pessoal da PUC, professor Jadson, que conseguiu realizar aquela nossa ideia. Tem um pessoal aqui que está colocando filósofos para trabalhar com empresas de tecnologia em torno do desafio da ética da inteligência artificial. Nada mais atual, mais relevante, mais urgente do que isso. Então, se tornou o nosso xodó, né? Já falei, professor Antamar, várias vezes. Aqui só entre nós, que as outras HITs não me ouçam. Mas essa você sabe que é do meu coração. Então, nós tínhamos a expectativa de ter lançado ano passado um edital de renovação das redes que estão... quer dizer, um edital que estaria aberto a novas propostas, mas onde nós também pretendíamos renovar aquelas que estão funcionando melhor. Temos esse programa escrito, esse edital escrito, redigido, na boca de para lançar, mas infelizmente o recurso prometido para isso financeiro não se concretizou. Mas é muito bom ver que
o nosso apoio serviu para que vocês conseguissem um apoio de maior magnitude via o INCT, né, agora com 15 milhões. Então, isso é o grande fato que ilustra o sucesso de vocês, né? Esse nosso livro da FAPEC serviu para isso. Que bom. É uma rede muito internacionalizada, que era outro objetivo nosso. Ou seja, é um trabalho espetacular, a gente acompanha com muito carinho, faz questão de sempre estar aqui, né, nos eventos de vocês. E eu me desculpo que nós temos um outro evento, uma abertura de um workshop de edital. Se tiver alguém da área jurídica, aqui às 10h30 a gente vai fazer um workshop de como elaborar propostas com o edital que a gente abriu com o Tribunal de Justiça na área de Direito. Mas, enfim, então vou ter que sair, mas mais um excelente evento para todos vocês, e mais uma vez parabéns, né? E mais uma vez é muito bom estar aqui na PUC, que eu também considero minha casa, né, professor Jacques? Obrigado, professor Rafael. E de fato, que o professor Odir falou, o professor Rafael falaram, e nós temos convicção há muitos anos, numa frase: a ciência e a técnica, elas resolvem muitos problemas da humanidade e criam outros. Nós não teríamos há 2000 anos problema com mitigação de CO2, né? Porque não havia carros como nós temos hoje. Então, mas quem é que vai abrir mão de um carro hoje? Se alguém tiver um problema cardíaco agora aqui, um AVC, a gente quer chegar muito rapidamente ao hospital. Então, a aproximação também, professor Rafael, das áreas técnicas da filosofia, faz com que expanda o horizonte das próprias ciências humanas, que às vezes não tem a sensibilidade necessária para o avanço científico e tecnológico, especialmente da hard science, se chama. Então, essa conversa, ela é muito importante. Eu fui num evento, não vou dizer onde, só vou dizer milagre, mas não santo, e só se falou da era da insegurança, era um evento nosso, das ciências humanas. Aí eu estava uma pessoa da área da engenharia do meu lado, eu disse assim: que insegurança nós experimentamos hoje? A pessoa tem mais ou menos a minha idade. Ele disse assim: não, eu vim para um pouco com o Uber, acompanhei o trajeto do Uber dos meus filhos que foram para a escola, eu peguei o celular, vi a previsão do tempo. Imagina, nós, na época que estudávamos na URGS, em 83, a gente ia para a parada do ônibus, não sabia se o ônibus ia chegar, não. Que horas ia chegar, não sabíamos onde é que nossos filhos estavam, porque as férias saíam para brincar, ninguém sabia quando voltar. Hoje a gente controla em tempo real onde é que estão. Então, às vezes, certos esforços nossos das ciências humanas, eles têm que ser contrabalançados por pelo avanço técnico e científico. Como o Bertolt Brecht fala, um texto maravilhoso, um dramaturgo alemão, nós, às vezes, estamos sentados num galho da árvore e serrando o galho. Mas o substrato para nós estarmos ali é o galho. Então, é como sair de casa, querer se emancipar com 18 anos e levar o cartão de crédito da mãe. É barbada, né? Então, nós, ciências humanas, nós temos que cuidar um pouquinho do que a gente faz, mais atenção à tecnologia, para combinar a tecnologia para vir para cá também. Mesmo a questão da nossa linguagem, tão hermética às vezes, e constrangedor para cuidar alguém de uma outra área, um evento nosso, porque nós só falamos a nossa língua entre nós. Dito isso, professora Adriana Campos, nossa querida pró-reitora de graduação enquanto de educação continuada. Adriana, querida. Muito obrigada, Drayton. Em teu nome do Odir também e do professor Rafael, eu quero cumprimentar a todos. Uma grande alegria. Eu estou aqui com muitos papéis. Estou aqui como pró-reitora de graduação em educação continuada, muito feliz com as oportunidades formativas que os nossos estudantes têm. Uma diversidade de percursos, de interesse, de poder tomar parte com as bolsas de ser desses projetos, de ter esses professores que estão aqui, inspiradores, levando conhecimento de ponta também às suas aulas e fazendo diferença na formação.
e também como pesquisadora. O professor Rafael me perguntava qual era a minha escola é a Politécnica, mas eu também sou da Humanidades, porque oriento mestrado e doutorado tanto na educação em ciências e matemática, quanto na educação. E preciso dizer que esta formação de base aplicada, ela vem desde o meu tempo aqui de graduação. Eu fui aluna PET, 3 anos no programa do governo federal, depois fiz mestrado e doutorado também apoiado por órgãos de fomento em pesquisa e sempre pesquisando em inteligência artificial. Imaginem que eu terminei a minha graduação em 95, com um banco de dados dedutivos para gerar roteiros turísticos. Hoje a gente usa a IA generativa para nos ajudar. E lá naquela época, as pessoas diziam se elas tinham 3 dias, 5 dias, 7 dias, quais eram as suas preferências, e o nosso sistema fazia o roteiro turístico. Linkava com bases que nós criamos também multimídia, porque em 95 nós não tínhamos internet aqui na PUC. Então, veja quanto de desenvolvimento a partir disso. Meu mestrado foi em sistemas multiagentes que discutiam para que a gente pudesse colaborar, as nossas agendas e toda uma outra organização. E mais tarde, meu doutorado foi em mineração de dados. Então, predição de evasão a partir de dados históricos, de comportamento, características dos estudantes, para uma mediação mais efetiva dos nossos professores. Todos esses temas são temas de inteligência artificial. Todos eles envolvem parâmetros, éticas, algoritmos que precisam ser considerados. Então, ficou muito evidente agora com a IA generativa. Mas nós temos muito para discutir sobre esses temas de IA, e como hoje na saúde também, né? Eles são essenciais, e o Drayton falava aqui de uma série de aplicações hoje cotidianas também, que estão ali revestidas dos algoritmos de vizinhança e tantos outros. Então, é muito bom ter aqui um grupo qualificado para discutir tanto essas soluções tecnológicas como quando, onde, de que maneira aplicar. Eu vejo aqui a Soraya também discutindo tantos temas pertinentes relacionados. Então, fica aqui o meu desejo de que esses primeiros 10 anos, né, professor Itamar, se multipliquem por muitos mais, numa discussão acurada, assertiva sobre esses temas, e já estou junto ao professor Itamar também, e assim me coloco, né, para que a gente também possa avaliar muito os impactos na educação, nesse nosso contexto. Muito obrigada, um excelente evento a todos. Obrigado, professora Adriana. E nosso objetivo no projeto também é conexão, interação com a graduação. Não é um projeto que envolva apenas os alunos de pós-graduação, mas envolve a graduação. Muito importante despertar esse espírito científico já muito cedo e chegar em etapas aí como os nossos pós-doutorandos, nossos colegas doutores, que ensinaram na área latina. Natal, nossa amiga que ensinaram, os autolac, que nos acompanham. Então, até o topo da carreira, nós estamos com pessoas do projeto. Convido agora o decano da Escola de Humanidades, o professor Leonardo Agostini, para a sua manifestação. Meu cordial bom dia às autoridades que já foram nominadas aqui e a quem também nos acompanha. Eu gostaria de aproveitar essa sua última fala, professor Thay, por 2 razões. Para jogar luz para aquilo que nós já fazemos há um bom tempo, muito provocados pelo irmão Joaquim Clotet, e a Escola de Humanidades servir como uma conjunção aditiva, não só pela inspiração de Valéria Leopoldo, que escreve o Ética, uma ponte para o futuro, mas essa conjunção aditiva é servir de ponte, servir de conexão entre ciência, tecnologia, e ética e humanidades. Essa mesma perspectiva, professor, nós trabalhamos aqui nos nossos cursos de graduação. Todos os nossos cursos de graduação têm uma disciplina que trabalha ética, bioética, especialmente a área da saúde. Isso já vem há muito tempo.
Junto com isso, recentemente nós revisamos os projetos pedagógicos, as notas, nossas licenciaturas. E nós estamos formando professores já com essas pautas-chave que nomeiam esse evento: bioética, neuroética, ética, inteligência artificial. São temas que são muito marcados em forma de disciplinas, tanto nos nossos currículos das licenciaturas, quanto naqueles que estão sendo realizados agora, os bacharelados, mas também já se fazem presentes em projetos. Aliás, nós temos aqui estudantes dos cursos de graduação, de pós-graduação, o que mostra essa conexão, essa importância do EI. E enquanto escola de humanidades, é um privilégio muito grande contar com professores, como o professor Itamar, e aqui eu nomeio, ao nomeá-lo, são todos os colegas professores. Poderia também citar a professora Fernanda, ela quem hoje faz a revisão e a curadoria dessas disciplinas que trabalham com essas temáticas importantes, para que a gente consiga fazer isso de forma transversal, sistêmica, e não enquanto temáticas isoladas. Isso permeia a formação dos nossos profissionais, que nós formaremos tanto em nível de graduação, de lato sensu, de estricto sensu. É uma pauta, portanto, radicada em todos os nossos níveis de ensino, tanto nas formações de professores, nas formações de gestores. É algo, portanto, essencial para nós, e, enquanto Escola de Humanidades, contando com a parceria das pró-reitorias, e aqui especialmente a pró-reitoria de graduação, educação continuada e pesquisa e pós-graduação, para que tenha vida longa cada vez mais, que nós estejamos atentos, conectados com as necessidades de que nós necessitamos hoje, mas especialmente os próximos anos que nós temos pela frente. Então, desejo a todos e a todas um excelente evento, e no nome do professor Itamar, o agradecimento por nos provocar, por nos trazer aquele F5 mais atualizado, com perdão da redundância, a respeito desse tema, e estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Leonardo, nosso decano. Convido agora o professor Conrado Klöckner, fazer uso da palavra, aqui representando a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Bom dia a todas e todos. Também, no nome do nosso querido Itamar e do professor, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu estou vindo trazer uma dimensão mais política para o nosso debate, um pouco de paranoia também. E hoje a gente tem a possibilidade, como o professor falou antes, de seguir uma pessoa em tempo real pela cidade inteira, cruzando dados de biometria facial, a partir de sensores diversos, de câmeras, metadados de comunicação de telefone, de modo que a gente pode reconstruir a vida de uma pessoa, a rotina dela, de forma muito mais precisa do que a gente mesmo conseguiria fazer, inclusive prever o que essa pessoa vai fazer. Ao mesmo tempo, toda essa tecnologia também nos permite descobrir quais são as pessoas com quem a Itamar conversa, onde que a Rafa está indo, quais que são os nossos medos, fetiches, quais são as doenças da nossa mãe, se o nosso pai ou o nosso irmão está lavando dinheiro. Tudo isso são informações, são dados que são processados e que, com essas informações, têm muito poder. Poder que é utilizado para chantagear pessoas, é utilizado para mudar o rumo de Estado, de negociações. E daí vem essa dimensão mais estratégica e política que a gente vai trazer no debate da quarta-feira, quando a gente vai inaugurar o Fórum Latino-Americano de Estudos de Inteligência, que traz o debate da ética e da tecnologia mais próximo da atuação estatal em áreas sensíveis, especialmente segurança pública, defesa nacional, inteligência de Estado. Então, a gente vai ter um painel muito rico de pessoas, inclusive da Agência Brasileira de Inteligência, da Agência Nacional de Proteção de Dados, pesquisadores de vários países que vão trazer estudos comparados para a gente pensar o que a gente vai fazer com todo esse desafio, porque
Vindo da política pública, a gente sabe que a tecnologia nos ajuda a planejar, a executar e monitorar a política de forma maravilhosa, nos ajuda a prevenir ataques terroristas, nos ajuda a desmantelar organizações criminosas que seria impossível antes, mas a tecnologia sempre tem uso dual, né? A tecnologia a gente pode até argumentar que é neutra, mas quem utiliza e quem tem o domínio sobre ela nunca vai ser neutro. Então, a gente tem esse impacto no nível de Estado que a gente tem que pensar. Não significa parar, não significa moratória, mas significa avançar entendendo as consequências e sabendo como é que a gente lida com isso como Estado, né? Quando a gente decide onde é que vai ficar um data center, tem uma questão ambiental, tem uma questão econômica, mas tem uma questão política por trás disso. Quando a gente decide qual que é o software que está tratando dados de saúde da população brasileira, isso é uma questão científica, é uma questão que envolve buscar curas, mas também é uma questão política. Então, esse debate a gente vai fazer quarta-feira, quinta-feira de manhã também. Convidamos a todas e todos para participar dessa paranoia junto com a gente. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, querido Conrado Kleppner, pela presença. Passo a palavra ao professor Ricardo Bastos. O professor Ricardo representa, então, esse transbordamento, vamos dizer assim, da teoria para o mundo empresarial, o link com a sociedade. Ricardo, fala a leitura. Bom dia a todos, professor Drayton, professor Itamar, irmão Clotê, professor Odir, Rafael, todos que estão provavelmente na frente aqui, e os que eu não já foram nominados. Né? Primeiro eu queria dizer, que eu queria dizer que, ao lado do Drayton, que nesse momento, para mim, é uma alegria, não só porque eu conheci há muitos anos, mas principalmente porque com o Drayton eu comentava há anos que a área da humanidade precisava começar a se aproximar da tecnologia para os caminhos, e eu exigia presença forte dessa turma para não acontecer bobagem. Bobagem de nós dinheiro de sobra. Tá? A gente faz tecnologia. E tecnologia tem que ser feita para apoio e uso da humanidade, de maneira apropriada. Senão, a gente vai estar fazendo coisas que não vão ser interessantes. E o projeto RAIZ permitiu isso. Foi a raiz, foi a semente de tudo que aconteceu ali para frente. E permitiu que a gente trouxesse para essa mesa de discussões pessoas de diferentes formações que passaram, então, a analisar as questões do ponto de vista mais amplo. E isso gerou uma metodologia chamada DPS, Ethical Problem Solving, que permite que a gente faça uma análise de aplicações baseadas em A, verificando o quanto elas estão em conformidade com aspectos legais, éticos, técnicos e assim por diante. Essa metodologia foi, por consequência, então, a base para o segundo projeto que já foi originado da Rede RAIZ, que foi o RAI, que criou a plataforma para viabilizar o uso da metodologia EBS. Então, a gente implementou a plataforma no RAI, ela está pronta, funcional. Nós estamos agora incorporando, né, a parte de IA, que a plataforma vai passar a utilizar para ajudar ao entendimento do porquê que aquele tipo de situação que foi colocada naquela aplicação de IA pode gerar impacto negativo para os usuários da ferramenta. Tá? Então, nós estamos agora adquirindo um servidor de IA para podermos colocar a plataforma à disposição da sociedade para uso, né, intenso, né, dessa plataforma que vai estar, obviamente, evoluindo. Aonde ela vai evoluir? No INCT. Então, nós vamos dar sequência a esse processo da plataforma AI do INCT, aí sim com características muito mais avançadas do ponto de vista de uso de IA, novas features que a gente chama, né? A plataforma, viabilizando que ela realmente sirva como um instrumento de avaliação de segurança da IA, que é o nosso grande mote, em última análise, que são os problemas que podem ser causados pelo uso da IA de maneira apropriada. E para fazer isso, não tem como fazer, né, sem a presença de diferentes áreas, atuando de maneira conjunta. Pessoal da área legal, pessoal da área da filosofia, da tecnologia, das áreas de conhecimento envolvidas, se é uma aplicação para a área da medicina, professor Anderson, alguém que seja especialista na área da medicina, que é capaz de dar os requisitos apropriados para
orientar quem desenvolve a administração, porque cada área dessas demonstra diferentes aspectos a serem cuidados do ponto de vista ético, legal, assim por diante, e técnico. Então, não existe um sapato único para tudo. Tá? E isso é o grande desafio que se estabelece nesse grupo de trabalho, que integra os projetos hoje. O Raio está encerrando em julho, que é uma assembleia da pronta, mas o Raio, embora não possa ter renovação por questões financeiras, a gente prorrogou o projeto do gestor que vem, não importa. Nós vamos continuar no INCB, porque isso vai dar a sequência. Então, essa semente foi essencial nesse processo. E aí, professor Drayton, a gente vai daqui que nós falamos no passado. Nós estamos conseguindo materializar um grupo de trabalho que diferentes áreas se integram conjuntamente. O Drayton falou também sobre a questão que envolve o mundo da empresarial versus o mundo acadêmico. Então, no projeto Raio, nós criamos uma empresa sem fins lucrativos com o objetivo de viabilizar que isso vá para a sociedade, que a pesquisa realmente saia dos bancos acadêmicos, dos bolsistas, das dissertações de mestrado, tese de doutorado, trabalho de conclusão, de curso, e que possam, de fato, ser disponibilizados à sociedade. Isso implica, em última análise, em transformar o dinheiro público, tá, em alguma coisa que retorna financeiramente também o corpo público, via impostos, e gera inteligência e competitividade para nós, enquanto país. Tá? Então, isso é um mote que estabeleceu a criação dessa empresa simples, lucrativos, né, para viabilizar que isso aconteça de maneira natural, sem foco, obviamente, né, benefício pessoal daquele que quer que seja. Tá? Então, isso é um dado bem importante que a gente faz também. E nós, recentemente, estamos agora em fase final de revisão de um convênio com a Casa Civil. O laboratório de IA da Casa Civil foi recentemente instituído para trabalhar junto ao Estado na análise de aplicações de IA que o Estado venha desenvolver ou adquirir, também identificando se existe algum grau de conformidade com aspectos legais e assim por diante, que é toda uma linha de pesquisa nova, porque o que vale para a área pública nem sempre vale para a privada e vice-versa. Então, a gente precisa trabalhar de uma maneira muito distinta. Isso também já vem dentro do escopo também do GPS, do RAIS, da plataforma RAIS, e agora segue o INCP, à frente com o nosso grupo de trabalho, que cada vez é mais qualificado. Nós temos hoje bolsas de várias áreas, né, todos eles com nível doutorado e pós-doutorado, mas não esquecemos da questão da graduação, que entra muito forte, especialmente na pós-graduação. Porque não tem como evoluir no uso da IA de maneira correta se não tivermos uma formação cedo, né, que deve começar na escola, mas na graduação já começamos, então, a interagir de maneira positiva, né, para viabilizarmos que esses alunos tenham um letramento digital, que é esse termo que se usa, né, para que ele já se constitua um cidadão que entende como usar isso de maneira apropriada para o benefício da sociedade. Então, esse é um projeto que ganha um escopo bastante amplo, né, e que, sem dúvida nenhuma, é um projeto que é diferenciado em relação ao que se faz quando se olha para a tecnologia. Muito distinto. Isso, Drayton, é um sonho que se realiza, porque a gente falava muito sobre isso, né, da necessidade de não termos essa não alinhamento entre essas áreas. Não tem como seguir. O professor Odir falou das questões, né, da IA, tem as questões de segurança, tudo isso está posto. Mas, no último análise, o que interessa é como é que a gente vai se beneficiar disso como sociedade. E essa é uma análise que tem que ser feita nas humanidades e nas sociais. Tem um lugar a fazer. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade de falar, né? Eu fiz um breve relato, né, dando tempo aqui, mas me sinto muito, muito feliz em poder atuar junto com essa turma. Aprendo muito com os filósofos, né, com os nossos colegas da área do direito, né, e os demais colegas. Tem sido uma escola para mim, né, e uma alegria, uma satisfação de valor. Obrigado. De fato, o professor Ricardo, desde a época em que era nosso proreitor de administração e finanças, tinha esse desejo. Naquela época, acho que era mais um sonho, que eu achava que estava muito distante, e agora, graças à tua ajuda, querido Ricardo, se tornou
uma realidade. Querida Rafaela Baumann, nossa conclusão agora. Então, primeiro dar boas-vindas a todos e todas, no nosso 10º colóquio. Eu estou aqui na condição, então, de presidente da AIRES, né, que é a AI Robotics Ethics Society, que é uma organização internacional de estudantes. A AIRES teve início na UCLA, tem capítulos em Brown, Princeton, outras universidades dos Estados Unidos. O capítulo da PUC é o primeiro capítulo internacional, que veio para cá com o Nicolas, que era o primeiro presidente, depois eu assumi a presidência. E para esclarecer, então, um pouco da relação da AIRES com a RAIS e o INCT, eu também sou pesquisadora da RAIS, então a gente sempre tenta fazer atividades conjuntas, todas as publicações da AIRES são parcerias com a RAIS, então o que a gente fez de projetos nos últimos tempos foi, por exemplo, AIRES nas escolas, que a gente desenvolveu uma metodologia crítica para trabalhar com IA e ética nas escolas. A gente ano passado, o primeiro projeto, que foi numa escola pública aqui de Porto Alegre, foi muito legal a atividade. A gente também faz notas técnicas. Ano passado publicamos uma nota técnica sobre o sistema Cortex. Esse ano a gente publicou a nota sobre o Redata, que foi a medida provisória do governo, né, sobre a regulamentação de data centers. E, inclusive, essa nota técnica vai ser apresentada amanhã. Às 10 da manhã vai ter uma mesa que vai vir uma das pesquisadoras que trabalhou com a gente para apresentar a nota. Vem também a Cíntia do Lapim, que também é outro grupo que tem trabalhado ativamente nesse tema. A gente também está desenvolvendo atividades agora, então, além, né, da questão do RAIS, que o professor Ricardo comentou, e dando continuidade no INCT, a gente está desenvolvendo também, então, mais projetos na área da educação, e além do AIRES nas escolas, a gente está desenvolvendo uma resolução sobre o uso da IA no ensino superior para apresentar para a PUC também, então, para adotar, né, como uma medida da universidade. Então, esses são alguns, só para esclarecer, alguns projetos conjuntos que a gente está trabalhando. Então, a ideia é sempre integrar AIRES, RAIS e INCT, e, inclusive, incentivar que os alunos, principalmente da graduação e mestrado, doutorado, enfim, entrem para a AIRES. A gente tem o site, airesgrs.org. A associação é livre, é uma organização de estudantes e comandada por estudantes, mas que tem membros de diversas áreas. Então, é um espaço bom para ter contato, além do pessoal das universidades como Brown, CLA, tem contato com pesquisadores daqui. Então, a gente incentiva que os alunos, principalmente da graduação, entrem para a AIRES. Nós vamos divulgar nos próximos dias um edital para compor a nova diretoria, porque agora eu terminei o doutorado, então tem que mudar a presidência e também muda a composição da diretoria. Então, que o pessoal se inscreva para participar desse edital e compor um novo grupo, porque é uma oportunidade que tem de ter contato, como eu falei, com pesquisadores, e estar em posições de liderança dentro da universidade, que também é importante. Então, é isso. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. A da Rafaela que nos enche de muita alegria, porque ela, pode assim, ela é a materialização daquilo que nós desejamos. O conhecimento não pode ficar restrito a um grupo pequeno de pesquisadores e pesquisadoras. Ele tem que se difundir. E a Rafaela, há pouco tempo, era nossa mestranda, foi minha aluna, período pandêmico da Rafaela. Nós tínhamos aula pelo Zoom, e a brilhante aluna, depois doutorado, concluiu o doutorado, presidente da AIS. Então, a Rafaela é a corporificação daquilo que nós temos. Já os latinos dizem que o amor é difusivo de si. Difusivo de si. Então, essa ideia da difusão, não ficar só para si, mas comunicar, transmitir. Então, muito obrigado por tudo que tu representas para nós, Rafael, e por tudo que tu faz. Bom, então agora eu devolvo a palavra ao nosso grande comandante, professor Lindamar de Oliveira, que trabalha
dia e noite nesse projeto. A Fapex pode ter certeza. Não sei se essa turma é boa, mas trabalhadora é. Mas eu tenho convicção de que não são bons, são excelentes. E Itamar, então, ele é a nossa grande referência, Itamar, incansável, se comunicando com o Brasil inteiro, mas não só no Brasil, no mundo inteiro. E nós somos muito gratos a ti, Ita, por tudo que tu tens feito, por teu trabalho, por aquilo que tu tens feito para nós, em termos de cordialidade, excelência acadêmica. Nós devemos muito a ti. Muito obrigado, Wellington. De fato, aqui na PUC nós temos esse ambiente, não apenas de teamwork, de trabalho em equipe e de trabalho interdisciplinar. Vamos ter agora, nessa primeira mesa de abertura, já um bom exemplo desse trabalho interdisciplinar e também esse ambiente de colegiado e de amizade, filia, que é uma palavra tão cara ao professor Drayton, e que tem sido parte das nossas relações humanas e acadêmicas aqui entre pesquisadores. Então, o primeiro pesquisador que eu gostaria de chamar aqui para a sua fala, professor Jaderson Costa da Costa, que é o nosso decano dos pesquisadores, com mais de 50 anos de pesquisa na PUC-RS, um renomado neurocientista, a pessoa que introduziu no Brasil o trabalho da neurofilosofia. Eu me lembro quando o professor Jaderson, tendo recém-criado o Instituto do Cérebro, que até hoje dirige e coordena, nos convidou da área de humanidades para termos essa troca interdisciplinar entre humanidades e neurociência. Então, professor Jaderson, é uma grande honra e um privilégio para todos nós poder ouvi-lo mais uma vez e aprendermos mais sobre as imensas oportunidades que aparecem para a pesquisa de ponta. E só para deixar claro, toda a interface com IA e ética da IA veio a partir do INSER. Assim, temos lá um PowerPoint. O professor Jaderson, um grupo que trabalhava redes neurais artificiais, iniciou essa interface que viabilizou o trabalho da ética da IA. Está ali o nosso colega Nicolas Kluger Corrêa, que foi o grande mentor de todo esse trabalho aqui. Eu peço uma salva de palmas ao professor Nicolas. Nós tivemos também um professor da Universidade de Bonn, na Alemanha, além de exímio skatista. Se vocês querem saber alguma coisa de skate, tem que falar com o Nicolas. E foi a partir dessas interações das humanidades com a neurociência, com a ciência da computação. Temos aqui a professora Soraya Mussa, que também é a nossa grande parceira para a interface da computação com a ética da IA. E a professora Soraya também é a pesquisadora e professora permanente do PPG em filosofia, além do seu próprio PPG original em ciência da computação. Então, sem mais demora, eu vou passar a palavra ao professor Jaderson. Muito obrigado, Jaderson. Uma grande alegria te receber. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui. Obrigado, Itamar. Obrigado a todos. Obrigado ao Drayton. Obrigado às referências que foram feitas pelo meu querido. Eu devo dizer uma coisa hoje. Eu estou na fase pós-gripe, não estou na fase contaminante, mas ontem a minha mulher me disse assim: tu está igual ao Lombroso do meu orientador. A gente não te entende quando tu fala. Tá bom. Então, se por acaso vocês não entendem, por favor, me interrompam, porque eu acho que fica meio pastosa a fala no pós, ok? Mas obrigado a todos vocês. Eu acho que foi um fato essa questão da neurofilosofia que permanece. Acho que nós estamos já há uns 13, 14 anos, ok? E eu acho que foi um grande momento nessa área, que foi aquelas reuniões naquela salinha, né, que tinha, era a única sala que tinha no Instituto, né?
Era sala para todo mundo, precisava marcar a sala, para assistir a uma. E a inspiração do professor Clotet, que foi meu professor de bioética. Nós fundamos aqui o primeiro comitê de ética e pesquisa do país, na época. Tivemos que nos inspirar em várias estruturas que existiam lá fora, como Chicago. Né? Trouxemos o professor, meu nome dele, Robert Witt, que esteve aqui com a esposa, para nos, de certa forma, nos dar algumas luzes como é que funcionava o Comitê de Ética e Pesquisa na época. Nós somos, então, o primeiro, fomos inovadores nesse assunto. E o professor Clotet foi o primeiro membro também desse Comitê de Ética, pela parte da bioética. Né? Nós não sabíamos nem constituir realmente um comitê, mas tinha que ter representatividade das humanidades na época. E eles falavam, por exemplo, em Harvard, da teologia. Né? E nós tivemos que constituir um comitê quase com todas essas representações, né, para começar a julgar os processos e tal. Eu me lembro que, na época, eu fui atacado, praticamente atacado por um médico do hospital, e disse assim: vocês vão matar a pesquisa agora com essas questões dos comitês. Então, só para entender como as coisas evoluíram nesses anos. Mas, sempre que a gente é convidado para falar sobre um assunto, e a primeira coisa, assim, o que você tem na área? Qual é o grau de... Qual é o seu portfólio? O que você vem falar sobre esse assunto? Então, tem que o portfólio não é você realmente muito novo. Eu não sou um pesquisador de IA, mas para o usuário. Mas, por que eu aceito o desafio? Talvez eu aceito o desafio por algo. E remete a esse pesquisador jurássico, eu vi do século passado. Em 1967, 3 anos após a ditadura militar, eu ingresso na Faculdade de Medicina da URGS. Em 1968, começa a ser orientado por uma pessoa fantástica, chamada Maria Marx, tinha sido escrava, trabalhava em endocrinologia experimental, tinha sido orientado pelo Bernardo Sá, foi nosso Nobel de Fisiologia da Argentina. E, a partir daí, eu comecei a entender a ciência, e a ciência experimental, que é a ciência que muda conceitos, para que a ciência clínica possa aplicar esses conceitos. E, então, eu passei a ser um observador dessa história, porque no século todo, vocês têm que entender que é uma época que não tinha, a gente fala internet, não tinha computador, ok? E a comunicação era muito frágil, a gente comunicava para encaminhar um trabalho para chegar no deadline, botar os Estados Unidos, tinha que ser postado até determinada hora. E às vezes a gente cantava a pessoa do correio para mudar a data, para poder chegar lá, porque a gente estava no desespero para complementar o resumo para mandar para o Congresso. Imagine isso acontecia. Mas não acontecia só aqui, porque nos Estados Unidos, quando estava fazendo meu fellowship em Harvard, eu também fiz isso. Meu chefe também disse: vamos lá, tentar mudar um carinho, que nós estamos perdendo deadline para escrever. Então, eu acho que era universal isso, não era jeitinho brasileiro, era jeitinho internacional. Então, eu passei também pelos medos, todos os medos. Quando chegou o computador, eu me lembro, eles falavam: bom, agora nós vamos ser controlados pelo computador, essas máquinas. O medo, quando chegou a medicina molecular, a biologia molecular, o medo do genoma, okay? Todos os medos. Ou seja, nós vivemos de medo. Quando surgiu o Covid, eu vou sintetizar, foi o elemento mais importante. O dia foi o pavor. Nós estamos em pavor. Então, sempre que surge uma coisa nova, que nos ameaça, isso gera medo. Okay? Então, o famoso efeito carambola nos funcionários. Quer dizer, um tiro, eu sou o trovão me ameaça, eu tenho medo. Então,
eu começo assim, vou rejeitar isso de maneira muito forte. Também é um dos modos como a ciência evolui. Mas se vocês pegarem Thomas Kuhn, os teólogos, né, vocês vão ver que é a primeira parte da negação. Porque é uma mudança de paradigma, da qual você não está preparado. Então, você não está preparado para uma mudança de paradigma. Melhor você diz assim, isso é bobagem. Isso não vai vingar. Não pode ser assim, porque sempre foi diferente. Então, eu gostaria de fazer esse ensaio, e é uma reflexão. E a reflexão sobre a soberania tecnológica em saúde. Evidentemente, eu tenho que puxar para a minha área como um exemplo, que eu acho que é uma área que permeia a todos nós. Vocês vão ver na apresentação que todos vão se identificar com alguma coisa. E eu acho que, em saúde, a IA vai ser, está sendo decisiva. Todas as áreas, mas não preocupa, mas o cuidado maior, eu acho, nesse momento, é com a área da saúde. Então, dentro disso, eu vou tentar passar rapidamente por esses itens, tá? Falando desde a nossa vulnerabilidade, tecnologia e soberania, falar da nossa singularidade, que leva a esse assunto torne-se mais sensível, tanto com a nossa singularidade, principalmente no tratado do nosso fenômeno. Tá? Os riscos globais. Eu acho que a gente tem que contextualizar. Essas coisas não são acaso. A gente observa o que está acontecendo no mundo hoje e repercute, nossa, aqui no preço da gasolina, no preço do diesel. Repercute nosso modo de pensar. Só depois que nós estamos repetindo a história. Isso aconteceu exatamente a mesma coisa da década a partir de 1930, 29, com a queda toda a Bolsa de Nova York, Chicago, melhor dito. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que isso não é diferente. Muda um pouco o linguajar, muda a tecnologia, mas as questões humanas são as mesmas. Os desafios políticos, e aqui nós sobre a questão da liberdade acadêmica, e aí a cooperação científica, e aí o poder, e as novas terapias. Então, eu começo pela vulnerabilidade. Então, lembrando um fato, isso aqui foi poliomielite. Vocês não passaram por isso. Eu ainda atendi crianças com paralisia infantil, poliomielite. Eu penso que era comunicável, tinha que ser comunicada. Já existia vacina. Mas, infelizmente, algumas famílias ainda sofreram filhos com paralisia infantil poliomielite. Um quadro dantesco. Quando você examinar uma criança, ela não conseguia movimentar uma perna, por exemplo. E era uma paralisia extremamente dolorosa. Ele fazia o diagnóstico de poliomielite, foi de fazer a pesquisa do vírus nas fezes.